Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Sobre a questão dos nossos estudos. E tem um spoilerzinho aqui da aula que eu tava gravando no primeiro vídeo e ficou péssimo. E aí eu vou gravar de novo. Bom, antes disso eu queria dar uma informação de utilidade pública. Por favor, vocês em casa sempre estejam protegidos do que está acontecendo dessa pandemia toda aí do coronavírus, né? Bom, sobre a questão do coronavírus, espero que todos estejam protegidos, escutem bem as ações e as informações verídicas sobre a atuação, nossa atuação, né, individual e que vai gerar uma ação coletiva para que o coronavírus ele não se prolifere de forma tão imediata, tão rápida e que os nossos postos de saúde fiquem superlotados, causando um pânico na população. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus, mas no contexto sobre o conceito de Estado. O que é o Estado e qual a importância do Estado e como que esse contexto surgiu dentro das complexas relações da sociedade. O conceito de Estado, o termo de Estado, Estados, lembrando aqui, gente, Estado com letra maiúscula, ele vem do termo do latim, é o modo de estar, situação ou condição, dado lá no século XVIII. E ele refere-se ao país ou a qualquer país no sentido de soberano, como uma estrutura própria de política e de organização da sociedade, politicamente organizada, né? Bem como se designa um conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. O conceito de nação, vocês querem saber? Vou falar agora bem rápido o conceito de nação, que também vem da origem do latim. O conceito de nação está relacionado àquelas pessoas que nascem, está relacionado à sociedade, a uma comunidade estável que tem uma história, um contexto, atributos, cultura próximas, semelhantes, próprias, na verdade. São indivíduos que eles dividem de forma harmônica, bastante harmônica, que tem conflitos também, um território. Eles dividem de forma harmônica porque eles falam a mesma língua, eles submetem principalmente aos mesmos ritos espirituais, eles submetem às leis e às condições as condições legais, né, das normas, seguem as mesmas normas, são normas comuns a todas essas pessoas que estão dentro daquele território. Mas voltando sobre a questão do Estado, né, o conceito de Estado, o Estado é designado por uma coisa pública, é uma ação pública feita para toda a população, para todos os indivíduos, de forma coletiva ou não, dentro daquele território. São interesses coletivos, digamos assim, interesses para que a sociedade possa viver em melhor harmonia, ok? Eu vou tirar o som daqui porque tem alguém mandando mensagem pra mim às 2h pouca da manhã, porque eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, para que vocês possam assistir hoje. E a gente vai falar então sobre esse sistema internacional, que é um sistema de forma globalizada, unificada. E esse sistema ele está bastante ligado a uma escola neoliberal ou do liberalismo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas antes disso, eu queria voltar a falar sobre a questão do Estado, e uma das ações bastante importantes do Estado foi um livro de um filósofo
que foi chamado O Príncipe. Eu já tinha falado isso com vocês na sala de aula, né? Isso tá no livro de vocês também na página 520, que foi o livro do O Príncipe, o Maquiavel, o Leviatã e o Contrato Social de Rousseau, um grande filósofo político que vai analisar a geografia a partir de uma estratégia política e do controle do Estado, a partir do conceito de Estado e da sociedade que vive naquele território. E foi observado a partir disso com os seus governantes. Ele foi observando o processo dos seus governantes, ou da governabilidade, das leis criadas e das normas, e de como a sociedade foi se organizando a partir daquela política dada àquele grupo social. Deixa eu verificar aqui se eu preciso falar mais alguma coisa. O Estado não se confunde com o governo. Isso é importante a gente falar, que o Estado não deve ser confundido com o que é o governo. O Estado é organizado por uma política, pela sociedade e uma ação de... Uma organização da sociedade a partir de uma ação jurídica, né? Sobre as leis que foram criadas, ocupando um território definido onde normalmente existem leis máximas, há uma constituição escrita, um papel escrito para que isso possa ficar registrado, dirigido ao poder do governo, né? Que possui uma soberania de reconhecimento tanto interno quanto externo dessas ações. O Estado é soberano e é sintetizado pela a máxima, um governo, um povo, um território. O Estado é responsável pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, o monopólio da violência legítima, da coerção, especialmente da ação legal. O Estado, ele tem o que defende as ações do Estado a partir dos governos, a partir da materialização de um governo, a partir da materialização das leis, né? Alguém que vai cumprir aquela lei criada para que a sociedade possa viver de forma harmônica, e ele pode agir de forma coercitiva. Ele pode chegar lá e falar: aqui vai ser feito isso para que a sociedade, para que uma maior parcela da sociedade possa viver em harmonia. A gente viu bastante isso e a gente está vendo isso por conta da questão do coronavírus. Para que uma sociedade dentro daquele território possa viver de forma harmônica, alguns estados, alguns presidentes ou líderes do governo estão fechando as suas fronteiras, não estão deixando ninguém sair, ninguém entrar. Isso são leis do Estado. O Estado é soberano para definir o que a sociedade pode fazer ou como a sociedade deve se organizar. Por exemplo, a gente está em casa porque o Estado, né, as leis máximas, os nossos governantes, eles falaram: olha, fiquem em casa, fiquem nas suas residências. Eu tentei tirar o som e não consegui. Fiquem nas suas residências, porque quem sair das suas residências ou descumprir as normas atuais de circulação e fluxo de pessoas podem ser presas. E o que é ser presa? É uma ação coercitiva do Estado, prender aquela pessoa para que ela não possa pulverizar o coronavírus e isso trazer malefícios à população, entendeu? Então é a questão do Estado. O Estado, ele vai utilizar as suas ações máximas e isso tem diretamente a ver com as ações do coronavírus, como alguns locais estão fechando, não estão deixando ninguém entrar e ninguém sair, como na Itália. A Itália é o maior foco hoje de pulverização do coronavírus na sociedade, na população. Então ninguém pode sair nem entrar da Itália, porque pode ser que essa pessoa pode ser infectada. E em outros países também não estão recebendo. Os Estados Unidos, por exemplo, fechou sua fronteira, o Canadá fechou sua fronteira para que pudesse conter a pulverização do coronavírus.
Bem, agora a gente vai falar sobre uma ação da ONU. A ONU, ela também está se manifestando por conta da questão de saúde, né? E a ONU, que significa Organização das Nações Unidas, ela é composta por 193 países. A ONU, escrevi aqui, eu tô fazendo agora. A ONU, ela é composta por 193 países e ela foi fundada após a Segunda Guerra Mundial em outubro de 1945. E até 2015 ela tinha 193 países dentro desse contexto. A sua criação teve como principal objetivo evitar a guerra e manter ou ampliar o processo de paz mundial. Antes a ONU, ela tinha relação com a Conferência da Paz, que foi dada em 1919, após a Primeira Grande Guerra Mundial. E isso está bem descrito no livro de vocês, na página 524. E esse tratado foi para trazer essa harmonia da sociedade, e ela tem como uma ação de uma missão de paz, promover a paz nos países em conflito, de forma diplomática. O que é de forma diplomática? A partir do processo de diálogo, ampliar o processo de diálogo entre os governos, entre os estados, que foi o que a gente estava falando agora há pouco. E também é importante a gente analisar que o Estado, ele está relacionado a uma ação de poder. E poder tem vários conceitos dentro da palavrinha poder. É sinistra essa palavra. O conceito de poder. O conceito de poder, ele vem sendo trabalhado desde muito tempo, desde das principais relações da organização da sociedade, né, dessa complexa organização da sociedade, e ele foi analisado um pouco mais a fundo dentro da sua gênese, dentro desse contexto, da sua criação, por Pierre Bourdieu, um sociólogo francês. O poder é compreendido como uma esfera social coletiva permeada pelo que se chamou de hábitos. Hábitos é um conjunto de valores, normas, regras, gostos, elementos culturais, como religião, arte, cultura, etc. Né? Esses elementos culturais, assim, que moldam, que organiza a sociedade, que vai trazer uma organização da sociedade. E tem a capacidade de julgar e separar as pessoas. O hábito é um complemento inconsciente e a sua assimilação dá-se por meio da representação das culturas, as formas culturais, os gestos culturais, a língua, a fala, as expressões culturais, a música, o dinheiro, o tutu, a organização, a venda daqueles produtos, submetidos a uma interiorização e imitação dessas representações. O poder, ele pode ser relacionado de diversas formas, né? E um outro pensador, filósofo e também francês, mais contemporâneo, mais próximos à nossa sociedade do século XXI, mas apesar dele ser antiguinho aí também, né, ele estava lá do século XIX, foi Michel Foucault, que é até meio dificinho escrever esse nome dele, que foi um filósofo francês mais contemporâneo. Contemporâneo tem a ver com a sociedade mais próxima da que a gente está vivendo agora. Fez uma obra com minuciosas análises do poder e chegou à conclusão de que o poder
na contemporaneidade não se encontra centralizado, mas dissolvido na sociedade. Segundo Foucault, houve um marco na sociedade que foi a Revolução Industrial, que mudou tudo o que a sociedade vinha vivendo até então, que foi o advento do capitalismo, do liberalismo, que é o que a gente vai falar agorinha na nossa página 530, né? Um pouquinho sobre desse contexto de liberalismo e o contexto de poder que está relacionado às questões do Estado. Após o nascimento do capitalismo industrial liberal, né, o capitalismo ele teve 3 etapas: a comercial, a industrial e a financeira. A industrial foi quando teve os avanços da tecnologia e o conceito da produção em massa para o consumo em massa. E aí então se desenvolveu o liberalismo, né? Se desenvolveu o que a gente pode falar da concorrência. O poder passou a ser dissolvido em várias áreas e instituições do controle de diferentes formas. Se antes o controle era instituído pelo rei, né, que aí a gente vai ter lá no nosso livro, aqui voltando um pouquinho, na fala do... Aqui, ó. Eu sou o rei. Tem aqui no livro de vocês. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo tá ficando grande, a beça do príncipe, né? Com Luís Quinto. Luís Quinto não. Luís IV. Luís XIV. No século XVIII para o século XIX. Falando, ele colocaria a sua imagem absoluta dentro do Estado e ele falaria que o Estado sou eu, dizendo ao processo de ascendência do Estado burguês. E aí é colocado dentro do contexto atual, né? A ação do poder passou a ser dissolvida em várias instituições do controle de diferentes formas. Se antes o controle era instituído pelo rei, lá pelo rei, o rei falando que ele era o dono do Estado, né? O Maquiavel, o príncipe, o grande governante do povo e para o povo, sem ter regras, em que o rei era o poder soberano. Agora ele é feito por várias outras instituições. O poder é dado por algumas instituições. Uma delas é a família, outra é a escola, outra é o Estado. E aí esse Estado ele é composto por indústrias, quartéis, pelas prisões, pelos hospitais, pelos hospícios, por várias outras ações que vão moldar o comportamento dos indivíduos e vão controlar esses indivíduos, né? Uma forma de controle desses indivíduos. Então, o que vai moldar os indivíduos é a escola. A gente, dentro da escola, a gente está sendo moldado a todo tempo. O que a gente aprende, qual é o tipo de sabedoria que é passado e o que a gente vai transformar a partir dessa sabedoria. Eu não sei se o vídeo foi pausado aqui agora. Não foi pausado. É que minha bateria está acabando. Outra questão, além disso, o que controla a sociedade são o sistema de produção, as fábricas. E o que vai corrigir a sociedade são as cadeias, os hospícios, os locais de controle do corpo e da mente das pessoas. E existem algumas formas de poder pensado por um filósofo italiano, mais contemporâneo ainda, o Bobbio, que vai falar sobre as ações da sociedade. O poder ele vai ter o seu lado econômico, o seu lado ideológico e o poder político.
O poder econômico é aquele quem tem a posse de bens materiais e de dinheiro, ele tem poder. Quem tem as ações ideológicas, né, cria ideias, ideologias, influencia os outros, ele também vai ter a questão do poder. E o poder político, que é o poder do Estado, o controle do Estado, e detém o direito do uso da força física contra os membros de uma comunidade política. O poder político é legítimo desde que vise alcançar os fins de uma comunidade política. Então, são várias formas de poder. Para isso, nós vamos estudar a questão da ordem mundial. As ordens mundiais, o contexto da ordem mundial está diretamente relacionado à questão do poder, do controle do poder econômico, ideológico e do poder político. A princípio, estávamos divididos em uma ordem bipolar e depois passamos por uma ordem multi ou unipolar. É o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, para não ficar tão grande. Beijo, tchau, tchau, pessoal!